Gravando. Olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos do IMPA, com o tema AI Graphics. Então, como de costume, eu vou falar de que ponto nós estamos no curso e como é que essa aula se insere no contexto geral, né? Então, essa semana, na verdade, a gente vai falar de redes neurais para modelos tridimensionais que são mais clássicos, vamos dizer assim, em termos de modelagem e computação gráfica, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de redes neurais para pontos, né? E na aula de quinta-feira, nós vamos falar de redes neurais para malhas, né? Que, na verdade, são vamos dizer assim, quatro representações básicas, né? Tridimensionais. São essa primeira ligada com imagem, que é a representação volumétrica, né? Depois a representação implícita, né, que é extrínseca, né, mas ela é contínua, né, enquanto que a volumétrica é discreta. E aí você tem a representação por pontos e por malhas, que são representações intrínsecas, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar dessa representação por pontos, né? Então, vou passar para os slides. E essa apresentação, na realidade, ela é baseada num curso, inclusive eu vou usar os próprios slides do Del Gibas, né, que é um professor de Stanford e um dos pesquisadores mais atuantes nessa área, e foi quem fez os grandes avanços, né, nessa área de aprendizagem de máquina usando redes neurais para representação por pontos, né, conjunto de pontos. Como eu falei, o Léo Gibas é colega nosso, ele já deu aula aqui no IMPA em cursos de verão, já passou tempos aqui, já fez colaborações com a gente, né? E o grupo dele lá é um dos melhores grupos da área, né? Combina assim uma matemática sofisticada com de alto nível, com pesquisa de ponta, né, em computação gráfica e agora aprendizagem de máquina, né? E esse curso ele deu no SIGGRAPH de 2019, né, mais ou menos culmina, né, toda a pesquisa que eles fizeram nessa área, ele mostra muita coisa das pesquisas que eles fizeram lá em Stanford, né, no laboratório dele, né, e nota que ele atualmente está também colaborando com o pessoal do Facebook AI Research Lab, né, é, e então, assim, eu vou começar aqui meio que motivando, né? Então, assim, por que nuvem de pontos, né? Então, como eu já tinha falado aqui no curso anteriormente, né, nuvem de pontos é uma representação muito natural por duas razões. Primeiro, porque assim, seria a representação intrínseca mais simples que você pode imaginar, e, por outro lado, né, ela é, pode ser é, capturada diretamente a partir de dispositivos, né? A gente viu que, né, em computação gráfica, né, a parte de visão e processamento de imagem usa dados que vêm de câmeras, né? E a gente viu que você pode ter, né, dispositivos de captura, né, que além de pegar a radiância, eles pegam também informação de profundidade, informação 3D, né? E aí a partir disso você pode criar nuvem de pontos. Então, aqui tem dois exemplos, né? Você tem esse exemplo, que são pontos que vêm de uma câmera, né? Um dispositivo de captura LiDAR, né? E aqui você tem uma câmera que captura RGBD, né? Então, aqui é a profundidade, né? E, além disso, a gente tem exemplos, né, de você usar, como a gente falou, né, geometria projetiva e visão computacional, né, e fotogrametria para fazer reconstrução diretamente a partir de nuvem de pontos, né, a partir de imagens, né, como eu falei no começo do curso, né, usando autocalibração, né. Então, é exatamente isso. Quer dizer, a nuvem de pontos é uma representação que é muito básica, né, muito simples, né, e ela pode ser, né,
capturada diretamente a partir de sensores, né? Então, como eu falei, você tem os dispositivos LiDAR e o Depth Sensors, né? De vários tipos, né? Que geram diretamente as nuvens de ponto, né? E, além disso, quer dizer, você pode, a partir de qualquer outra representação, extrair uma nuvem de pontos. Quer dizer, você pode, a partir de uma malha poligonal, extrair os vértices dessa malha ou amostrar a superfície da malha poligonal e criar uma nuvem de pontos, né, como a gente vai ver na aula de hoje, né, a partir de dados volumétricos também, né, muito naturalmente, né, se você tem uma imagem com profundidade, é muito fácil você criar essas nuvens de pontos. Então, é como se fosse uma representação universal e ela é muito simples, né? E é muito comum também, quer dizer, você usar a nuvem de pontos, né? E assim, poder converter para outras representações para fazer aprendizagem de máquina, né? E nós já vimos isso, né? O que a gente falou antes, né? A gente falou de modelos volumétricos, né? E de modelos implícitos, né? E de redes neurais para esses dois tipos de modelos, né? E aí aqui no começo do aprendizado de máquina para cenas 3D, né? Você tinha uma coisa muito comum, né? Que você já tinha redes de convolução, né? Para dados volumétricos, né? E era comum você pegar a nuvem de pontos e converter para dados volumétricos e a partir daí você ter um, uma maneira de tratar com os dados em redes neurais com arquiteturas que já existiam, né? Qual é o problema de você fazer isso, né? O problema é que, como a gente falou, essas redes convolucionais para dados volumétricos, elas ocupam muito espaço, né? E também requerem uma capacidade de processamento grande, né? Então, você tem, né, a complexidade em tempo e espaço muito grande, né? Embora tenha resultados, a gente viu já aqui no curso, né? E, por outro lado, tem uma coisa que é intrínseca, né? Que é a discretização que você faz para os dados volumétricos, nas resoluções que são assim, aceitáveis, né? Elas com, causam erros de quantização assim, muito grandes, né? Nesse processo de voxelização, né? Até aqui eu queria fazer um comentário, né? Se você for comparar, né, essas descrições volumétricas, né, e até representações de imagem com os dados que a gente vai discutir aqui nessa semana, que são conjuntos de pontos e malhas poligonais, né, a grande diferença aqui é uma coisa que a gente já falou e eu vou discutir mais na próxima semana, né, e na próxima aula, quando a gente for falar de malhas, né, é que os dados, né, volumétricos e os dados de uma imagem são regulares, né? Você tem uma grade de amostragem regular, né? Enquanto que uma nuvem de pontos, né, os dados são irregulares, né? Quer dizer, você tem os pontos localizados em qualquer posição do espaço, né? De uma maneira discreta também, né? Mas a discretização dada por um dado volumétrico, ela tem essa regularidade e ela, como é volumétrico, você está representando o espaço como um todo. Então, você tem uma dualidade que você pode pensar numa nuvem de pontos, você pode ter muito mais pontos porque você está representando só a superfície, né? Numa estrutura volumétrica, você tem que, na verdade, representar dessa grade regular, né, o espaço que seria correspondente à caixa envolvente da sua superfície, né, e imaginando que o seu objeto é um objeto sólido, né? A gente viu que você tem, obviamente, né, opções de ter uma estrutura hierárquica, né, que você tem várias resoluções e tal, e isso é que torna esses modelos, né, volumétricos passíveis de você poder trabalhar na prática, mas mesmo assim, quer dizer, você tem esses erros de quantização, né, na representação
volumétrica, né? E quanto que você não tem isso nos pontos, né? É, por outro lado também, quer dizer, além de você poder usar, né, conversão para de pontos para uma rede, uma representação volumétrica e usar as redes convolucionais 3D, né? Você pode também, que foi coisa que foi muito explorada também, como eu falei quando eu falei de modelos implícitos, e vou falar um pouco mais quando a gente falar de reconstrução, né? Você pode, na verdade, usar, né, visão computacional, né, e combinar, né, essas representações regulares, né, de imagem, né, para você fazer uma aprendizagem de máquina, né? E a partir daí você pode ter essa combinação que a gente já falou antes, né? Que você pode combinar dados de imagem com dados volumétricos com modelo 3D. Então, a princípio, né? Aqui você tem esse exemplo, né? Você tem um modelo, né? Que foi visualizado a partir de várias posições de câmera, né? E você tem as imagens renderizadas, né? E aí você pode, nesse modelo, amostrar pontos, né? E daí combinar isso com uma representação de pontos também, né? Então, a questão toda que a gente tem quando a gente vai trabalhar diretamente com pontos, né? É como a gente vai conseguir fazer a aprendizagem de máquina de uma maneira efetiva, né? Com esse tipo de dados irregulares, né? E até agora, aqui no curso, a gente viu, né, estruturas, né, para aprendizagem de máquina com dados regulares ou dados contínuos globais, né? Então, imagens e dados volumétricos são dados discretos, regulares, numa grade de amostragem regular, né? E é uma representação intrínseca, né? E a gente viu modelos implícitos que você tem, na verdade, uma função contínua, né, que é extrínseca, né? Então, não tem essa questão, né, da discretização e de dado regular e não regular. Quer dizer, tanto, como eu falei no começo da aula, né, tanto no nuvem de pontos quanto malhas poligonais, você tem dados que são irregulares, né? Então, como a gente pode criar redes neurais para isso, né? Eu, na aula da semana passada, da terça-feira, eu falei um pouco, né, da intuição disso. Agora a gente vai entrar nos detalhes, né, para redes neurais de pontos, né? E aí, assim, a gente vai, na verdade, entrar em detalhes exatamente nesse trabalho que foi desenvolvido principalmente pelo Léo Gibas, lá na Universidade de Stanford, e outros coautores e colaboradores e outras pessoas na área, né? Então, assim, essencialmente, você tem, em 2017, né, a PointNet e a evolução da PointNet, que é a PointNet Plus Plus, né, e fizeram realmente tiveram um grande impacto, né? E assim como eu falei na aula passada, que na hora que apareceu, né, o Occupancy Networks e outras redes implícitas, né, isso também começou uma revolução, né, mas foi em 2019, né? Essas arquiteturas de redes neurais para representação por nuvem de pontos veio antes, né? Então, foi em 2017, aí depois desse trabalho, né, em 2017, teve muitas atividades na área, né, e com muitas aplicações, né, tanto para análise quanto para síntese, né, de modelos 3D, né? Então, a gente, de uma certa maneira, vai falar dos detalhes da arquitetura da PointNet, da PointNet Plus Plus, explicar qual é essa evolução, vai falar de várias aplicações para análise e síntese usando essas arquiteturas, tá? Então, a arquitetura da PointNet, essencialmente, a ideia é você fazer o aprendizado de ponta a ponta, né, usando nuvem de pontos que são dados irregulares, né, amostragem irregular intrínseca, né? E como eles são assim, uma representação muito simples, né, muito efetiva, e você tem uma maneira de ter os dados, né, explorar diversos tipos de bancos de dados por conversão, etc., o que vem diretamente da aquisição, né, de dispositivos, né?
ela provê nessa arquitetura PointNet um arcabouço que é unificado, né, para vários tipos de tarefas de aplicação, né? Principalmente para aplicações de análise, né? De cenas 3D e de objetos, né? Então você tem o que seria correspondente a aplicações que você faz em imagem, né? Classificação, segmentação, né? E segmentação semântica junto com o entendimento de uma cena 3D, né? E funciona muito bem, a gente vai dar exemplos depois, mas primeiro a gente vai falar da arquitetura em si, com detalhes, né? Então, assim, se for pegar, né, a partir dos pontos, você vai querer, né, similar ao que é feito, né, com visão computacional e machine learning para imagens, né, dado um modelo, né, que é representado por uma nuvem de pontos, classificar qual é o objeto daquele modelo, né, corresponde àquela nuvem de pontos, ou dado um modelo de um único objeto, né, você conseguir dividir ele em partes funcionais, né? No caso aqui, no exemplo, você tem esse avião, você tem as asas do avião, né? Você tem a fuselagem do avião, tem a cauda do avião, né? E isso são partes funcionais que são importantes para uma série de aplicações ligadas com modelagem e outras, né? E finalmente você tem como, né, assim, amostrar diretamente uma cena, né? Num ambiente com um dispositivo. Até no começo do curso eu mostrei, né, que o novo iPad ele tem uma câmera LiDAR, né, que pode ser usada para aplicações de realidade aumentada e outras, né? E aí você vai querer, na verdade, não só trabalhar com esses dados para essas aplicações, mas entender a cena, né? Fazer segmentação semântica, né? E juntar isso com outras aplicações, né? Então, a PointNet ela consegue fazer essas coisas de maneira eficiente, porque, como eu falei, ela está representando só a superfície, né? De uma maneira irregular e possivelmente esparsa, né? E, ao mesmo tempo, é, muito simples, né? Ela só tem essa informação geométrica mesmo, né? Mas isso tem desafios que a gente tem que enfrentar e resolver para que ela seja efetiva para fazer a aprendizagem de máquina, né? Porque a rede neural que a gente vai construir, ela vai ter implícito um modelo matemático que tem que respeitar as propriedades de uma nuvem de pontos, né? Então, a gente já falou isso na terça-feira passada, né? As duas propriedades importantes. Um é a invariância, né, desse conjunto de pontos, né, a permutações, né? Porque exatamente o conjunto de pontos é não ordenado, né? Então, você tem uma nuvem de pontos que são pontos que a ordem não importa, né? Então, você pode fazer qualquer permutação que o resultado tem que ser o mesmo, tem que ser invariante a permutações, porque o conjunto de pontos é não ordenado. E, além disso, né, quer dizer, ela tem que ser invariante a transformações espaciais, né, porque a nuvem de pontos ela está representando uma superfície de maneira intrínseca. Então, no fundo, as coordenadas específicas daqueles pontos estão relacionadas com um sistema de referências que é arbitrário, né? E a gente não quer levar em conta esse sistema de referências. A gente quer analisar intrinsecamente a geometria. Então, a rede, o modelo que a gente vai trabalhar tem que ser um modelo intrínseco, que a geometria é invariante a qualquer movimento rígido, né? Isso não pode. Se você pega, né, a amostragem de pontos de uma cadeira, né, ela pode estar posicionada ou orientada de qualquer maneira que vai continuar sendo a mesma cadeira, né? Inclusive, essa é a grande diferença, né, que você tem, né, quando você está trabalhando com imagens, né, porque você tem um objeto completo ali, né, e está analisando a geometria como um todo, né? E de maneira intrínseca, né? Então, também é uma diferença para redes que são extrínsecas, né, de dados volumétricos, né?
Então, como é que você faz isso? Né? Então, a primeira coisa é a gente discutir em mais detalhes, né, como você garante invariância por permutação dos pontos. Né? E aí é importante perceber que a combinatória, aí, quer dizer, qualquer permutação, né, se você tem n pontos, né, você vai ter n fatorial perturbações. Né? Então, você tem que ter uma abordagem matemática muito elegante para não entrar nessa explosão combinatória, né, de alguma maneira. Né? Até porque o número de pontos que você vai usar para representar uma superfície é um número grande, né? A dimensão aí dessa nuvem, né, de pontos, né, grande. Né? Embora sejam pontos no espaço 3D, você vai ter muitos deles. Né? E aí a gente viu que na terça-feira, né, quer dizer, se você tem uma função simétrica, né, essa função ela garante, né, uma invariância por permutação. Né? Quer dizer, então, você vai, de uma certa maneira, ter uma função que vai extrair uma propriedade ali, né, dos pontos e independente, né, da ordem. Né? Então, aqui tem dois exemplos, né, de funções simétricas. Um é você tirar o máximo, né? E outra somar, né, as coordenadas. Né? Nota que isso tem uma relação, né, com o que a gente estava falando de pooling, né? Quando a gente estava falando de rede de convolução, né? Com outra finalidade completamente diferente, né? Mas nota que assim, essa propriedade, quer dizer, ela vai pegar alguma coisa essencial, né, daquele conjunto. Né? Mas a ideia assim, você tem uma maneira de, a partir de funções simétricas, né, garantir um teorema de que isso funciona e vai ter uma família universal, né, de funções para redes neurais. Né? Então, assim, como eu falei, a maneira mais simples é você ter algum operador simétrico G, né, que vai agregar propriedades que são independentes da ordem, né, como o operador de máximo. Né? Mas tem um teorema, né, que ele garante que você tendo isso, né, você consegue colocar numa rede neural e criar mais estrutura. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte: você pode pegar as coordenadas, né, dos pontos, né? Mas aí eu vou falar isso mais para frente no curso, dessa questão de você projetar os pontos, né, mergulhar esses pontos no espaço de dimensão mais alta. Né? Então, aqui, essa função H aqui, ela vai assim, projetar esses pontos, né, num espaço de dimensão mais alta, e vai colocar mais propriedades aí que não são só as coordenadas. Né? Por exemplo, uma maneira de fazer isso é você projetar numa base de Fourier. Né? A gente vai falar isso mais para frente. Né? Então, você faz uma expansão aí dessas coordenadas com senos e cossenos, né? Ou só com senos, e daí você pode ter, em vez de ser de dimensão 3, né, o dado que você está trabalhando, pode ter dimensão 10, 20, quanto você quiser. Né? E aí você usa, né, essa função simétrica, né, para poder extrair coisas interessantes dos pontos nessa dimensão mais alta. Né? E você aqui você pode ter algum aprendizado nessa função H ou não, né? E aí você vai passar por uma outra função, né? E passar você vai ter, na verdade, né, os features, né, que você vai usar na rede neural. Né? Então, isso aí, né, é um teorema, né, que é a base, né, dessa rede PointNet e PointNet Vanilla, que é a parte mais simples, né, da PointNet. Né?
Então, o teorema é esse, que diz que se a G é simétrica, né, então essa composição aqui é simétrica, né? E aí você consegue ter um elemento para construir redes universais, porque você tem, na verdade, esse mapeamento aqui de embedding H, né? E você tem essa função, né, gama, né, que vai compor com a G de H do X, né? E vai dar essa função F. Então, isso aí, essencialmente, é o coração, né, da arquitetura das redes PointNet, né? E, exatamente, se você for ver, né, quer dizer, esses conjuntos das funções simétricas, né, ele é um superconjunto, né, quer dizer, a PointNet Vanilla ela é um subconjunto de funções simétricas, né? E exatamente tem essa propriedade de ser invariante por permutação, e, ao mesmo tempo, a gente tem um método construtivo, né, de poder explorar, né, características dos dados para o aprendizado, né? Então, ela é muito versátil, né? E aí você pode dizer, né, que a PointNet é um aproximador universal para funções em conjunto, né? Então, esse aqui é outro teorema, né, que mostra que é o seguinte, né, se você tem, né, uma função de um conjunto, né, que é uma função que f, né, do conjunto em R, né, e você tem a distância de Hausdorff, né, assim, então aqui você está pegando esse conjunto de pontos e tem esse conjunto de pontos com pequenas perturbações, né? Então, se essa distância de Hausdorff aqui é pequena, né? Então, essa função simétrica em cima do conjunto de pontos também vai estar muito próxima no espaço de funções de uma da outra, né? Então, mostra aí que você tem uma espécie de uma métrica, né, associada com o embedding, com o espaço dos pontos, independente da ordem, né? E aí mostra que assim, a PointNet ela pode aproximar arbitrariamente, né, essa função, né? E aí exatamente nesse sentido que o PointNet é um aproximador universal, né? Dependendo de como é que você configura, né, os parâmetros aí, né, dessa função H, gama, etc, né? E isso aqui tem uma relação com os mapas de ocupação em voxels, né? Porque você pode imaginar que você tem, poderia ligar isso com uma descrição volumétrica para enfim, entender como esses dados estão sendo processados, né? Você poderia, né, estruturar o espaço e assim, usar isso, né, para mostrar essa aproximação à medida que você vai refinando, né? Bom, agora a gente passa para a segunda parte, que é mais fácil, né, que é exatamente essa parte de invariância por transformação, né? Então, como eu falei, a invariância por transformação ela garante que a gente está trabalhando, né, com uma representação intrínseca, né, dessa superfície, né, que não depende de um sistema de coordenadas, né? E aí a ideia é você usar o que eles chamaram de transformer network, mas toma cuidado que esse transformer ele não é exatamente um transformer no sentido clássico de redes neurais, né? Esse transformer na verdade, uma rede, né? E vai calcular uma matriz de transformação 3x3, né? Que vai fazer um alinhamento automático, né, dos pontos, né, que seja canônico, né, e aí você vai trabalhar sempre nesse espaço canônico, né? Eu dei como um exemplo, né, você poder ter
né, poderia fazer de várias maneiras, mas um exemplo muito simples é baseado no que a gente já falou até aqui no curso, né, de normalização de contraste, né? Você pega o centroide do conjunto de pontos e mapeia isso na origem, né, e pega as, as dimensões, né, dos pontos, né, de maior variação e alinha a dimensão de maior variação, né, com um dos eixos, e depois tem dois eixos ortogonais ali, e aí você vai ter uma transformação, né, que você vai multiplicar os pontos aqui, e daí você vai trabalhar com essa nuvem de pontos transformada, né? E aí garante que todos, independente de qualquer coisa, né, assim, aquela transformação, né, se você mudou a coordenada, ela, assim, você tem uma nuvem de pontos, você fez uma transformação antes de botar na rede, né? Essa transformação não vai afetar o resultado porque vai ter essa normalização, né? Então isso é mais ou menos imediato, né? E assim, você pode imaginar, né, que essa você vai querer que essa transformação aqui seja uma transformação que é muito perto, né, de uma transformação que seria ortogonal, né? E isso aí você pode, na verdade, regularizar, né, a transformação que você calcular aqui pela rede de transformação que você for bolar, né, quer dizer, ela não precisa ser exatamente, né, uma rotação, uma coisa assim, mas se você calcular essa transformação e depois, né, impor essa regularização aqui, né, a transformação vai ser muito perto de uma matriz ortogonal, que seria como se fosse uma rotação dos pontos, né? É, e, e daí você vai ter exatamente isso, né? Quer dizer, você tem esse aqui o ponto ele está numa representação que é extrínseca, né? Que depende de um sistema de coordenadas, né? E aí quando você faz isso você tem esse mergulho aqui, né, dos pontos, né, transformado, que passa a ser intrínseco no sentido de que não depende de nenhum sistema de coordenadas, né? E aí você vai ter, né, esses módulos, né, em vários pontos da rede, né, para garantir que quando você faz transformações, ele vai a cada passada, né, de uma camada da rede para outra, né, qualquer mudança que você fizer vai continuar sendo independente de transformação, né? Vai ter essa normalização, né? Então, aqui é um exemplo de uma rede PointNet para classificação, né? Então, você tem entrada aqui que são a nuvem de pontos, né, a lista de pontos, né? E aí você já vai, no começo, passar por esse módulo, né, que vai fazer a transformação dos dados de entrada, né? E aí você tem um bloco, né, que é um bloco que vai corresponder a aqui você tem, né, uma rede totalmente conectada, né, que é compartilhada, né, com aquelas operações que a gente viu, né, de garantia, invariância por permutação e tal, né? Aí esse bloco aqui você vai ter outro bloco de transformação, aí você tem outro bloco desses aqui, e nota que nesses blocos você tem uma flexibilidade de o número de camadas que você coloca aqui, tá vendo aqui? Ele entrou com 3, né? Saiu com 64, né? Aí aqui ele entrou com 64, saiu com 1024, né? Então isso aí mostra que a gente tem aqui uma flexibilidade que é muito parecida, né, com o tipo de flexibilidade que a gente tinha nas arquiteturas de rede de convolução, que você pode ter
como esses dados aqui são compartilhados, é como se fosse um filtro, mas não é bem um filtro, né? É uma coisa que está assim, extraindo propriedades da nuvem de pontos, tá? E aí, no final, como essa aqui é uma rede de classificação, né, você vai pegar, né, essa saída aqui e vai fazer um max pooling, né, que inclusive garante, né, essa invariância por permutação, né, e aí vai gerar, né, esse global feature aqui de 1024, 1 por 1024. Está fazendo max pooling nas outras dimensões, e aí você usa uma rede, né, totalmente conectada, né, para classificar, né? Obviamente, isso aí no esquema que a gente viu aqui de aprendizagem supervisionada, né? Então, essa aqui é a arquitetura de uma PointNet para classificação, a parte que depende da classificação, né? Quer dizer, na verdade, é o treinamento e essa parte final aqui, né, que em outro tipo de aplicação vai ser um pouco diferente, né? E aqui mostra, né, que assim, se você quiser estender isso para segmentação, né, quer dizer, você notar aqui, né, que você na verdade quer segmentar, você vai conectar, né, esses dados aqui, né, para você poder extrair features dos pontos, né? E aí você vai ter aqui uma saída, né, que vai ter segmentação, né? Quer dizer, então você pode usar para classificação ou você fazer uma coisa que você está classificando e segmentando também, né? Então você vê que é muito versátil essa arquitetura, né? Então eu queria mostrar alguns resultados aqui, né, da efetividade disso, né? E obviamente tem comparação com os outros tipos, né, de redes neurais, né? E você vê que assim, como a gente falou, né, principalmente com dados volumétricos, né, e dados que vêm de imagem, né, porque assim, redes de malhas ainda não tinham sido muito desenvolvidas nessa época, né? Então, a comparação aqui exatamente é comparação de redes neurais para dados regulares e dados irregulares, né? Extrínsecos e intrínsecos, né? E você vê que o PointNet, né, ele chega, né, no mesmo nível, né, de todas essas outras redes, né, volumétricas, né, que são os convolução, baseados em convolução, como a gente viu antes no curso, né, mas eles são mais eficientes, né, como eu falei, né, então tem essa grande vantagem, né, uma rede mais leve e mais eficiente. E aqui é um exemplo de resultados para fazer segmentação de modelos, né, em partes importantes, né? Você vê que é bem natural, né? Você tem aqui, né, uma faca, você tem, né, o cabo e a lâmina, né? Você tem aqui um laptop, você tem a tela e o teclado, né? E esse negócio funciona tão bem para os dados amostrados uniformemente na superfície ou dados parciais, subamostrados, né? Então, aqui, por exemplo, ele conseguiu, quer dizer, obviamente, depois da rede treinada, né, ele entende, né, que, por exemplo, essa cadeira que está faltando os pés, está faltando o resto do encosto aqui, ele consegue discriminar o encosto, o assento, os pés e tal, mesmo com dados faltando, né, que é uma outra vantagem também, né? E até porque, por exemplo, são alguns dados que vêm, né, de uma captura por sensores LiDAR, né, ou RGBD, né, eles vão ter dados parciais, né? E aí também mostra, né, que nesse caso, inclusive, quer dizer, essas redes de pontos são superiores às outras redes que são baseadas em dados volumétricos, etc., né? Para esse tipo de aplicação de segmentação de partes, né? E aqui, finalmente, tem exemplos do que a gente falou, que
segmentação semântica, né, para você fazer estruturação de uma cena 3D, né? Então, aqui são pontos, né, com cor, né, de um ambiente 3D completo, né? E aqui é o resultado da segmentação semântica. Você vê que ele consegue identificar, né, as classes de objetos que tem aqui, né, como cadeiras, mesa, parede, né, janela, fontes de luz, né, luminárias e assim por diante, né? E isso é baseado, né, naquele banco de dados que eu já mencionei aqui no curso, que é o Matterport, né, que são dados de ambientes 3D, né, escaneados, né, de diversas maneiras, né? E aí tem outra coisa que é muito importante, que essa rede de pontos ela é robusta a certos tipos de perturbação dos dados. Quer dizer, a gente já tinha uma indicação disso naquele teorema, né, que se você faz uma perturbação ali, aquilo não vai atrapalhar as coisas, né, se estiver dentro de uma faixa de tolerância, né? Também a gente mostrou que ela funciona com dados parciais, né? E aí, se for notar aqui, quer dizer, você tem essa comparação com uma rede volumétrica, a VoxNet e a PointNet, né? E aí você está colocando dados, né, com dados faltando, né? Então, nesse ponto aqui, você tem 50% dos dados faltando, né? Ou tem metade dos dados, né? Então, a acurácia aqui da VoxNet é menos de 50%, né? E a acurácia da rede de pontos praticamente não mudou, né? Tá por volta de 80 ali, né? Obviamente, quando você vai diminuindo muito, né, com, sei lá, 10% dos dados, ela vai perder, mas de qualquer maneira ela fica sempre bem acima, né, da rede volumétrica, né? Então a questão é entender por quê, né? Por que ela é tão robusta a você ter dados faltando, né? Então a questão toda é o seguinte, é aquela questão das features, né? Se vocês forem olhar na arquitetura da rede, né? Quer dizer, cada camada ali é aquelas camadas com aquelas funções, né, que são invariantes por permutação, elas de uma certa maneira estão extraindo features, né, dos pontos de maneira intrínseca, né? E aí elas pegam, né, vizinhanças onde tem coisas importantes, né? Do mesmo jeito, por exemplo, que numa imagem, né, você consegue identificar arestas, cantos e coisas assim, né, que são coisas ligadas com vizinhanças, você consegue fazer essa mesma coisa em relação à nuvem de pontos, né? Então aqui está mostrando, né, quer dizer que se você for olhar nessas nuvens de pontos densas e essas nuvens de pontos esparsas, né, você classificar baseado nessas features, né, quer dizer, ela faz a mesma classificação, né, porque ela aprendeu essa relação das features e ela localiza o que é, né, quer dizer, esse pedaço aqui, se você tirar coisas, ele vai continuar com a mesma relação, assim, né, local ali, né, que é independente, né, de transformações, né, e ao mesmo tempo está extraindo relações locais, né, dos dados, né. E tem essa vantagem de ser uma coisa irregular, né, que é mais flexível ainda, né. Então, é exatamente isso que eu falei aqui mostra um pouco isso, quer dizer, que você tem, né, esses blocos, né? Então, cada bloco desses aqui, né, está pegando features, né, e está transformando esses features, né, identificando, aprendendo features, né, e garante que, à medida que você vai passando essas features adiante, elas vão continuar invariantes por transformação, né. E você pode relacionar diferentes features, né, fazer correlações, né, e aí você vai ter exatamente
na hora que você aprende, né, com os funcionais. Eu não estou explicando aqui exatamente como é que são os funcionais de perda, né? Que seria muito detalhe para falar nessa aula. Mas, assim, esses funcionais eles vão aprender exatamente esses, né, as features interessantes geométricas dos dados, né? Da mesma maneira que a rede de convolução aprendia features, né, estruturais dos dados, né? E isso que dá essa robustez, né? Mas, assim, tudo pode melhorar, né? Assim, a PointNet tem muitas coisas boas, mas tem alguns problemas. Então, até fica, né, uma pergunta para vocês, né, um quiz, né, um pop quiz, né, o que poderia melhorar na PointNet, né, para chegar na PointNet++, né? Então, vamos ver aqui, vou dar um segundo para vocês pensarem, pensem rápido. O que acontece, né? Uma das limitações, né, é que se você tem uma rede, né, de convolução 3D, a gente consegue montar aquela estrutura, né, de espaço de escala, né, de multiresolução, né, e você vai ter níveis diferentes de abstração aqui e vai conseguir analisar features, né, em escalas diferentes. E isso era uma coisa que é muito importante para a imagem, continua muito importante para essas redes volumétricas, né, ao passo que a PointNet ela não faz, né, né, quando você tem todas essas camadas, essa rede totalmente conectada aqui, né, a gente não está mudando nenhuma resolução, né? A gente está analisando features diferentes e tal, mas de uma maneira global, quer dizer, você vai fazer uma coisa ou para um ponto ou para todos os pontos, né? E vai passando essas features adiante, né? Então você não tem esse poder, né, de criar hierarquias de features, né, num espaço de escala e coisas assim, geométrica, que é uma coisa importante. Exatamente porque você não tem explicitamente esse contexto local, né, e a invariância, né, local é limitada, né? E aí qual é a ideia, né? A ideia é a gente usar a mesma ideia que a gente tinha dos operadores de convolução, né? Só que aí nesse contexto, que é um contexto de dados que não são estruturados e também dados que são irregulares, né? Então, a ideia é que, além da gente manter a invariância por permutação e a invariância por translação, a gente vai querer fazer essa invariância local e vai querer montar, né, um aprendizado de features que seja hierárquico, né? Então, obviamente, a gente vai ter que fazer, né, uma espécie de subsampling aqui, né? Então, pegar regiões aqui e sumarizar, né, como a gente fazia com max pooling e tal, para um outro tipo de amostragem, né, com subamostragem, né? Mas tem que ser de uma maneira controlada. E como é que você faz isso, né? A ideia é uma coisa que, inclusive, já foi usada, né, em visão computacional para outras coisas, né? Explorar esse conceito aqui. Quer dizer, a ideia é assim, você tem, né, um ponto aqui, tem uma vizinhança desse ponto, né? E aí você vai, na verdade, trabalhar com essas vizinhanças. Então você vai pegar aqui, vai ter várias vizinhanças dessas, e aí você vai ter uma estrutura, né, de escala, né, que é irregular, né, irregular e intrínseca, porque ela é centrada, né, nos pontos, né? Então você aplicando a PointNet, né, você em vez que essa PointNet que a gente estava vendo aqui, né, essa PointNet ela é global, né? E aí quando você faz essa operação, você vai ter, né, uma PointNet que é local, né? Então você dividiria em pedacinhos ali e daí você vai gerar, usando aquelas mesmas técnicas, né, uma nuvem de pontos subamostrados
onde os features que correspondem àquela nuvem de pontos subamostrados tem essa estrutura, né, de espaço de escala, né? E aí tem exatamente essa questão, né, que você vai aumentar por um lado, você diminui, né, o número de pontos, né, para resumir o que acontece aqui, mas você aumenta, né, a dimensão do feature space, né, do mesmo jeito que a gente fazia com os filtros nas redes de convolução, né? E aí você começa a aprender muita coisa e vai tendo essa estrutura, né? Então é isso, quer dizer, você tem essa abstração, né, que você vai ter, né, essa subamostragem, né, baseada em vizinhanças locais, esse agrupamento e usar a PointNet, né? Então isso faz muita diferença, né, porque com isso a gente tem praticamente todas as propriedades que a gente tinha numa rede de convolução, né? Então exatamente é isso, quer dizer, você tem essa amostragem, subamostragem, que é a amostragem com agrupamento, né? Tem a PointNet para calcular os features, né? E aí cada bloco desses ele está criando, né, uma série de features, né, de maneira hierárquica, né? E aí no final aqui você tem, né, a última camada, né? No caso, por exemplo, de classificação, você vai ter esses features resumidos aqui e passar para uma rede de classificação, como tinha exatamente nas redes, né, de convolução, e aí você tem um resultado, e se for um outro tipo de arquitetura, essa parte final também vai mudar, né, da rede aqui, né, como a gente já tinha visto, né? E tem um negócio interessante que a gente pode usar, na verdade, a mesma técnica que a gente usou em redes de convolução aqui, né, que era a rede de análise e rede de síntese, né? Porque a ideia é a gente realmente fazer aquela coisa, né? Que aqui a gente fez subsampling, né? E aqui a gente vai fazer upsampling, né? Seria uma upconvolution, né? Então a ideia é que você pode, né, ter camadas aqui que você vai interpolar, né, esses blocos, né, que foram subamostrados, né? E aí você vai expandindo os dados, né, para fazer síntese, né? E isso, por exemplo, é importante se você quiser fazer segmentação, né, com muito detalhe, que era exatamente uma das coisas que a gente usava aquele tipo de rede, né, que tinha análise simples, né? É, e a outra questão importante de ver, né, é que isso é uma característica que em imagem não tem, né, mas em nuvem de pontos aparece, é que como os dados, né, eles são, na verdade, irregulares e às vezes você tem dados faltando, né, tem uma esparsidade, né, porque os dados são parciais, né, e também em muitos dispositivos que capturam os dados, você tem um problema desse efeito de perspectiva, né, que você consegue, nos pontos mais próximos, ter uma densidade maior e nos pontos mais distantes ter uma densidade menor, né? Então você tem que lidar com isso aqui nessa hora de fazer essa subamostragem, né? Porque se você tem essa situação que está ilustrada aqui, né? Aqui você não consegue com esse ponto aqui fazer nada, você teria que ter uma região maior aqui, né? Então como é que você faz isso, né? Quer dizer, porque aqui está mostrando, né? Se você tem dados como esse aqui, né? Essa PointNet++ funciona muito bem, né? Mas na medida que você vai subamostrando, né? Ela começa a ter uma performance pior do que a PointNet Vanilla, né? Exatamente por essa questão que a gente falou que ele não está conseguindo identificar as features porque as vizinhanças estão muito esparsas e na estrutura hierárquica elas ficam sem conseguir identificar nada, né? Não extrair nenhuma coisa nem aprender nada. E aí qual é a solução, né? A solução é você
variar a densidade de amostragem, né, fazendo, né, ou esse multiscale grouping, né, ou o multi-resolution grouping, né, quer dizer, que você vai garantir que você vai fazer um agrupamento já pensando em você pegar regiões, né, que você vai adaptar a ter mais ou menos o mesmo número de amostras ali, né, nessas vizinhanças, né? E aí tem esse negócio aqui que é outra técnica, né, que é um dropout, né, com, né, um random dropout ratio, né, que você tem também, né, para você equalizar, né, quer dizer, então você quer que se você fez um agrupamento e tem muitos pontos naquele agrupamento, você pode retirar alguns para dar uma equalizada, mas tem que ser de uma maneira aleatória, né? Porque você pega esse aqui, você vai concatenando, né? E aí ele vai dar essa robustez, né? Para a espacidade dos dados e vai fazer uma amostragem com uma densidade variável aí, né? Aí quando você faz isso, né? Aí você tem dados, né, muito bons, né? Então, o melhor seria exatamente a que tem, né, esse, essa técnica, né, que você vai juntar, né, ou esse aqui, né, com random dropout, né? E aí você vê que elas são bem próximas uma da outra, né? Com essa aqui, que é esse multi-resolution grouping, sendo um pouquinho melhor, né? Porque você vê que a estruturação aqui ela é mais dispersa, né? Você vê que ela está dividindo um pouquinho mais baseado na resolução, então tem realmente uma estrutura de espaço de escala aqui, e aí tem uma performance um pouquinho melhor, né? Mas muito boa, né? Então aqui você vê que ela é totalmente robusta os, a ter dados faltando, né? Mesmo com muito poucos pontos, né? Assim, quase que você passou de 1.000 para 200, né? E aí, né, quer dizer, você vai ter uma acurácia muito grande, né, para você poder fazer aprendizado, né, porque você tem um aprendizado hierárquico aqui, né? Então, aqui comparando com as redes de convolução 3D, né, com a PointNet comum, com a PointNet++ e a PointNet da MSG com aquele dropout, né? Quer dizer, então você passa de uma coisa perto de 70% para um negócio de 85%, né? Para classificação semântica, né? E a mesma coisa para o Cine Parsing, né? Que você chega a resultados muito bons. Então, essa PointNet++ com todas essas coisas, né? Seria a rede, né, ideal para você trabalhar, né? E tem uma coisa interessante aqui, é que ela pode generalizar para espaços não euclidianos, né? Quer dizer, e aí eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas a questão é que como você está trabalhando com coisas, uma representação intrínseca, né? Você aprende coisas, né, que independe, né, do embedding da rede ser euclidiana, e ele vai aprender um pouco, né, assim, a métrica, né, é, da, de geometrias que não são as geometrias euclidianas, né? Isso é uma coisa muito útil para, na verdade, pesquisa de matemática, né? Nós, inclusive, lá no INPA, núcleos gráficos, estamos trabalhando com esse tipo de coisa, não com rede de pontos, mas a gente tem trabalhado com variedades genéricas, né? As geometrias não euclidianas. Bom, então agora, para fechar, eu queria falar porque a gente viu operações de análise, né, com essas redes de pontos, agora eu queria falar
de redes neurais para nuvem de pontos para fazer síntese, né? E aí a gente vai voltar um pouco a temas que a gente viu antes no curso, né? E qual é a ideia? A ideia é que você, a partir, né, de uma imagem, né, você vai gerar um modelo de pontos, né, correspondentes, né? E inclusive podendo fazer uma série de operações interessantes, né? Então, qual é a ideia? A ideia é muito parecida com as outras coisas que a gente viu para tanto redes, né, volumétricas, né, como até coisas que a gente viu, né, para ligadas com reconstrução, com fotogrametria e tal, né? E esse negócio a gente não falou, né, que ele falou um pouco para modelos implícitos, né, mas tem muita coisa de reconstrução junto com modelos implícitos nessa linha, né? E essa arquitetura também para pontos é parecida com isso. Quer dizer, qual a ideia? A ideia é que você tem, né, na realidade, a função de perda, você vai querer fazer, né, inclusive isso aí vai começar a aparecer em assignments do curso, né? Os próximos assignments vão começar a entrar nessa questão, né? Você tem assim uma rede, né? Que é uma rede que pode ser uma rede de convolução, uma rede totalmente conectada, etc. Mas é uma rede que vai pegar uma imagem de entrada, né? E vai fazer uma aprendição do conjunto de pontos, né? E aí você tem, né, um modelo 3D que gerou essa imagem, né, que você vai amostrar, vai gerar um conjunto de pontos, né? E aí esse conjunto de pontos você vai querer no treinamento, né, que essa função de perda que compara os números de pontos vai ser minimizada, e aí você vai ensinar essa rede aqui a sintetizar os pontos, né? Então, esse conjunto de pontos gerado aqui vai ser tão bom quanto esse que foi amostrado, né? E aí, então, como é que isso é feito em detalhe? Quer dizer, a ideia até é muito em cima daquele assignment que a gente falou do ShapeNet, quer dizer, e as outras coisas que a gente mostrou, quer dizer, você tem o ShapeNet, tem, né, um renderizador que, em princípio, não precisa ser um renderizador diferenciável, mas que vai gerar, né, imagens, né, que a gente, assim, controladas, né, dos modelos, né? E aí tem essa rede que vai gerar, né, os pontos, e você tem os pontos que você pode amostrar direto do ShapeNet, né? E aí, assim, é um pouco aquilo que a gente falou, que é uma maneira de fazer aprendizado, que é um aprendizado autossupervisionado, né? Porque você vai sintetizar, né, para aprender, né? Então, aqui o que eles fizeram nessa pesquisa, né, pegaram 200 mil modelos, né, 200 mil formas diferentes, né, em 2.000 categorias, né? E daí, a partir daí, geraram 10 milhões de imagens, né, com ground truth, e treinaram dessa maneira que eu falei, né? E aí tem uma questão que eu falei logo no começo do curso, quando estava falando da geometria da computação gráfica, etc., porque aqui nós temos, né, que comparar, né, essas duas nuvens de pontos, né, essa aqui e essa aqui, né? E aí você tem que ter uma métrica que é uma métrica para conjunto de pontos, né? E quanto melhor a métrica, melhor vai ser o aprendizado. E aí no começo do curso a gente falou, né, que você tinha, na verdade, eu na verdade mencionei a distância de Chamfer e a Earth Moving Distance, né? E você tem essa distância de Hausdorff, né? Então assim, são três opções que você pode escolher, todas elas funcionam, né? Mas, como eu tinha falado, a melhor é a Earth Mover Distance, inclusive,
né? O Léo Gibas é uma das pessoas que desenvolveu essa teoria, assim, ele é pioneiro nessa coisa. Quer dizer, então, a grande vantagem da ufomorfologia é que ela é ótima porque ela faz, na verdade, o casamento bipartido, né, entre os pontos, né, dos dois conjuntos, né? É, e aí, nesse sentido, né, quer dizer, essa função aqui ela vai dar essa objeção, e aí você tem uma comparação que ela é muito mais robusta, né? Então, é o caso ótimo. Né? A distância de Hausdorff, né? Simétrica, né? Ela seria o pior caso, a Schamper disse que é um caso intermediário. Né? E aí a gente pode ver, né, que assim, quando você vai fazer isso e detalhar e usar uma dessas distâncias e colocar naquela rede, se a gente for assim, expandir isso para poder ter um controle maior, né? Porque aqui a gente aqui se a gente tem essas categorias e tal, a gente pode explorar isso no aprendizado, né? Então aqui você pode ter um encoder predictor, né? Que esse encoder, em vez de gerar a nuvem de pontos, ele vai gerar esse espaço, né? Que seria a distribuição de probabilidade, né, dos dados que estão sendo analisados, né, e a partir do código latente nesse espaço, né, aí você tem um preditor que vai gerar a nuvem de pontos, então você tem esse controle aqui também, né, e aí já é mais uma coisa que dá para fazer, né, estendendo essa aplicação de síntese. Né? Você pode fazer uma síntese controlada e dizer, olha, eu quero uma cadeira e vou mostrar nesse espaço aqui da classe de cadeiras, por exemplo. Né? E você pode, para fazer isso, né, como você tem, né, uma imagem, usar uma rede de convolução, né, vai funcionar também. Né? E o que é interessante aqui é que isso é outra coisa na questão de síntese, que você tem coisas locais, é que, na verdade, quando você está fazendo análise dessas features, né, e também criando essas distribuições de probabilidade para síntese, né, você tem essa correlação local, né, nos features que tem a ver com assim, estruturas, né, dos pontos. Né? E isso é muito poderoso porque assim, isso está presente, né, em várias classes. Né? E quando você põe essa estrutura hierárquica, quer dizer, você vai ter no baixo nível, do mesmo jeito que para a imagem a gente tinha, né, detectores de aresta, de cantos e coisas assim, né? Aqui você vai analisar esses, por exemplo, retalhos planares, retalhos cilíndricos e tal, né? E aí você vai ver, por exemplo, você pode ter um objeto como esse avião, né? Que assim, a fuselagem do avião tem muitos retalhos cilíndricos, né? Aqui nessa cadeira você não tem retalhos cilíndricos, você tem coisas planares, né? Então isso vai ser explorado, essa estatística, né? De várias classes de objetos, é explorada tanto para análise quanto para síntese, aí para gerar coisas, né? E aí você vai ter, né? Quer dizer, do mesmo jeito também para a imagem, você vai ter exatamente features que são muito importantes aí, né? Que mostram, né? Vizinhanças distintas, né? Que tem um poder discriminatório muito muito grande, né? E aí, baseado nessa observação, nota que você pensar, né, assim, entender o que está acontecendo e fazer observações matemáticas leva a você criar novas arquiteturas de rede para poder explorar as duas coisas. Né? Que a gente está vendo que você tem certo tipo de estrutura, né, que são comuns, né, para assim, muito comuns, né, para classes de objetos. Né? E você tem certo tipo de estrutura que são muito discriminatórias, né? Tem um poder de discriminação muito grande, né? Que são de natureza diferente, né? Porque aqui nesse avião você tem várias vizinhanças aqui com
retalhos, né, cilíndricos, né? E aqui você tem poucos pontos desses que tem esses cantos, né? Então, se você cria uma estrutura que vai poder explorar ao mesmo tempo essas duas coisas, você tem uma arquitetura melhor. Então, foi o que eles fizeram. Quer dizer, você tem, né, na realidade, essa arquitetura que tem dois branches. Né? Você tem uma rede de convolução inicial aqui, né, que está analisando coisas da imagem, né? E aí você tem dois branches para gerar os pontos, né, de deconvolução, né? E um branch totalmente conectado e um branch que faz deconvolução, né? Então, esse branch de deconvolução, ele captura aquelas estruturas suaves, né? E esse branch totalmente conectado, ele vai capturar aqueles pontos mais significativos, né? E aí depois você pega, né, o resultado desses dois branches e faz a união, né? E aí você vai ter um negócio que é o melhor dos dois mundos, né? Então aqui é mais ou menos explicando como o branch de deconvolução, né? E ele vai exatamente induzir, né, uma parametrização suave aqui, né, que vai capturar exatamente aquela a superfície que é meio cilíndrica ou planar, etc. Né? E aí de poder gerar os pontos, né? E obviamente totalmente conectado, ele vai conseguir identificar essas características discriminantes que tem, né, na estrutura local, né? E aí se você assim, fizer uma visualização dos pontos que foram sintetizados, né, baseado, né, nessas duas categorias, né, que vem de cada um desses branches, né, você vai ver que exatamente ele pega essas coisas, né? Então, por exemplo, essa mesa aqui, né, esses pontos aqui em vermelho são exatamente correspondem às arestas aqui, né? Seria numa imagem, seriam umas arestas que são essas arestas. E aqui, esses pontos em azul aqui, eles são as partes mais planares e tal, né? Do mesmo jeito no avião e na cadeira, né? Nessa poltrona, né? Bom, aqui nessa espingarda você tem, né, essas partes aqui que são essas partes mais, né, assim, discriminatórias, né? E aí você vê que esses combinando essas coisas todas, você tem na realidade uma assim, poder de síntese, né, de ter uma rede generativa, né, que vai gerar esses pontos correspondentes às geometrias classes que ela aprendeu, né, que tem na verdade propriedades estruturais, né, muito boas, por exemplo, né, ela aprende a simetria dos dados, né, e aprende também detalhes, né, e é muito efetivo, né. E aqui você vê, né, que aqui é a distância de chancer, né, dos conjuntos de pontos, né, de trabalhos anteriores e esse aqui. Então você vê que ele ganha assim disparado, né? Isso foi treinado exatamente naquelas categorias, né? Aquelas 2.000 categorias do ShapeNet, né? Uma questão que tem que é importante, que a gente falou, né, da essa métrica de distância, né? O resultado ele depende muito, né, dessa métrica de distância. Então aqui tem uma análise, né, que assim mostra qual é essa dependência, né? Porque quando você faz essa predição, né, você tem uma certa ambiguidade ali, né, porque você está gerando os pontos, né, e aí a rede, né, ela tende a fazer uma predição de seria a forma média ali, né?
que na verdade vai assim, é, meio que tirar a média da incerteza, né? Em relação a essa ambiguidade, né? E aí a gente mostra aqui como, né, o Wave Moving Distance é muito melhor, né? Porque você vê que ela pega aqui, ó, e tem, né, essa coisa aqui não tem outliers, não tem, né, e pega exatamente, né, como os dados deveriam ser, né? É, e aqui também você vê nos dados propriamente ditos, né, que isso realmente acontece, né? Quando você usa o F-Moving Distance, você está né, querendo sintetizar essa porta ou essa metralhadora, você não tem esses pontos aqui sobrando, nem detalhes aqui espúrios, nem coisa assim, né? É, e, inclusive, quer dizer, se você esse método de generativo, né, se você parte, né, de imagens reais, né, inclusive de dados que não estavam, né, naquelas 2.000 categorias, né, ele consegue, aprendendo essas estruturas, fazer coisas bem razoáveis. Né? Quer dizer, essas aqui eram imagens de coisas que estavam naquelas categorias, né? Mas essas aqui não, e ele consegue pegar e fazer uma geração de pontos muito boa. Né? Bom, é isso. Vou descompartilhar minha tela aqui. E aí a gente pode. Alisson pode desligar a gravação e a gente